Ser poeta é muito bom porque eu não tenho nenhuma obrigação de veracidade. Eu posso mentir à vontade. Cientista é que não pode. Ariano Suassuna. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E o programa dessa semana fala sobre o Congresso Técnico e a Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, FENASAM, realizado pela Associação dos Engenheiros da Sabesp, a ESABESP. O evento, que se encontra em sua 34ª edição, é o maior encontro técnico mercadológico do setor na América Latina, que acontece entre os dias 13 e 5 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo, para falar sobre um setor tão importante em nossa cadeia ambiental. Recebemos os diretores da ESABESP, Maria Aparecida de Paula, que responde pela diretoria social e pelo projeto Ecoeventos, Olavo Prates, diretor técnico da FENASAM, e Viviana Borges, presidente do Conselho Deliberativo da entidade e responsável pelo Museu da Água. Olá, Maria Aparecida, Olavo e Viviana. Bom dia, tudo bem, Rose? É um prazer estar aqui com você novamente. Bom dia, Rose. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando da FENASAM e do Museu Água. Bom dia, Rose. É um prazer muito grande estar aqui novamente com você. E vamos começar por você, Olavo, falando sobre essa feira, mais um ano de uma feira na qual vocês têm também uma parceria com a ABS, para falar sobre a difusão e troca de tecnologia, né? Então, eu quero saber, já começando por aí, Olavo, o que representa, em 2023, essa feira, e a sua importância nas questões de tecnologia para o país? Pois não, Rose. Na realidade, nós estamos no nosso 34º encontro técnico junto com a FENASAM 2023 e esse ano estamos com a parceria com a Waste Expo, uma feira de resíduos sólidos, tá? Que está sendo nossa parceira esse ano, não é bem a ABS, tá? É a Waste Expo, tá? E nós a feira, né, ela será como você já disse no início, reforçando, será de 3 a 4 de outubro, né, de 3 a 5 de outubro no Expo Center Norte, né, e nós contamos aí, como sempre, né, com um recorde aí de expositores. Esse ano aí a gente ultrapassou 250 expositores na feira, parceiros. Ela está 50% maior do que a edição anterior, né? Então, ela já era a maior feira do segmento na América Latina, na versão do ano passado. E esse ano, então, né, nós esperamos aí bater o recorde de público, tendo em vista a quantidade de parceiros extraordinários que tivemos esse ano. Olavo, a feira ela sempre traz grandes novidades e, evidentemente, ela colabora para o progresso nessa questão do saneamento, que é um problema muito sério para o país, visto que 66% do país ainda não tem saneamento. São Paulo é muito bem contemplado com o saneamento, mas nós temos ainda questões sérias, e, inclusive, no sentido do marco legal do saneamento, dizem que não vai ser possível ser cumprida as metas. Como que a feira, com as suas
a sua parte tecnológica e os seus congressos, ele contribui ano a ano para que esses gargalos sejam sanados. A feira é uma referência nacional, né, Rose? Nós temos participantes de todos os estados brasileiros que vêm a São Paulo para ver, né, tomar conhecimento dos bons exemplos que são adotados aqui. São Paulo é uma ilha dentro do Brasil em saneamento, né? A maior parte dos municípios são, a gente chama aqui municípios 300%, né? 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado, 100% de esgoto tratado, tá? Então, o que tem de tecnologia aplicada aqui pode ser aplicado sim em todo o Brasil para a gente melhorar esses índices de saneamento. Tá? Então, eles vêm aqui em busca de equipamentos, de novas tecnologias, do que tem mais moderno no segmento, né? Então, é uma referência, não só nacional, como internacional, para que esse bom exemplo seja adotado em outros locais do nosso Brasil. Em sentido, inclusive, de tecnologia, em 2019, quando você esteve no programa Ecos do Meio, a Viviana também, vocês falaram, inclusive, sobre a questão de tecnologias de biogás, e, inclusive, de um polo também avançado da ESABESP no Vale do Silício, né? Tudo isso como troca também de tecnologia. Viviana, como é que fica também essa questão dessas trocas, essa questão do Vale do Silício? Isso foi uma coisa que acabou trazendo mais tecnologia para os ambientes, enfim. O que você poderia nos colocar em relação a isso? Rose, acho que todos nós estamos aí sempre em busca de novas tecnologias, fomentando aí as oportunidades, oferecendo para os associados e para os técnicos o que há de melhor em desenvolvimento na atualidade. Então, naquele ano de 2019, depois nos anos, apesar de com a pandemia, numa ocasião mais online, mas sempre fomentando e trazendo as novidades lá do polo do Vale do Silício para os nossos associados e parceiros. Mas aprendendo com tudo isso e vendo o que dá mais certo, o que atende melhor às suas necessidades, fomos evoluindo e tocando outras frentes com tanto engajamento quanto que é essa questão de trabalhando muito agora na gestão integrada das águas, entender aí o recurso água como uma coisa só, né, a água que está no esgoto, trabalhando muito a parte de capacitação, que a gente acaba percebendo que falta dar conhecimento, falta de, na realidade, conhecimento gera conhecimento e faz com que todos nós vamos amadurecendo aí e trazendo aí benefícios para a saúde, para a qualidade de vida das pessoas com essa geração de ideias e oportunidades. Então, esse ano com a parceria com a Waste e também com a ESAM, a Associação dos Especialistas em Saneamento, a gente está aumentando o leque de parceiros, de associações, para que com isso nosso público que ainda é técnico, né, tenha uma visão mais ampla aí do setor, que envolve os recursos hídricos, saneamento, meio ambiente, e o esgoto que está interagindo com o meio ambiente. Então, essa visão mais ampla a gente está devagarzinho aí trazendo com as mesas redondas e com esse projeto importante que a Maria Aparecida tem, que é o projeto mais de sustentabilidade, é o Ecoeventos. Então, a gente está fazendo com que as pessoas pensem cada vez mais amplo, trazendo as novas tecnologias, mas pensando na complexidade do nosso universo, né? Dentro dessas novas tecnologias que foi comentado em 2019, nós falamos também em questão de índices
que vocês estavam se preparando para se ter maiores índices em relação a essa questão de saneamento, já que vocês têm uma parceria com a Trata Brasil, ou tinha essa parceria com a Trata Brasil, que traz realmente o índice de saneamento, mas que vocês estavam se preparando para isso. Isso está ocorrendo em relação a esses índices, Viviana e Olavo, enfim? Eu acho que ainda não surgiu o efeito que esperávamos, né? A gente acredita que falta mão de obra especializada, falta investir nos técnicos, essa parte de capacitação é pequena, é restrita, a gente não deu o up, a evolução esperada aí por nenhuma parte, nenhuma das partes, nenhuma das teorias aí do que precisávamos evoluir em saneamento. Acho que faltou, tem um progresso interessante, mas a gente não viu uma mudança de comportamento, de tendência daquilo que tínhamos, né, em 2019. Essa busca, mesmo com o marco legal do saneamento, né, se falava de alguma evolução, a gente não conseguiu perceber uma, uma desenvoltura diferente da tendência que estava se apresentando naquela época. Tivemos aí um período complexo, período de isolamento social e de pandemia, que imaginamos aí que tenha atrapalhado um pouco a evolução, mas a questão de investimentos em saneamento, a gente não viu grandes progressos. Então, a gente insiste que temos que capacitar e dar conhecimento para a sociedade de todas as tecnologias e da dificuldade que envolve o saneamento, para que as pessoas se envolvam e cobrem, né, dos governantes políticas públicas para o saneamento, para o bem de todos. Eu acredito que neste evento, aí Olavo também, nós vamos falar, como sempre a gente fala, sobre as questões dos rios e também o Rio Tietê e o Rio Pinheiros também foi tema das nossas conversas e foi dito, inclusive, que faltava muito mais vontade do que até as questões de tecnologia. A Viviane, como está trazendo um assunto muito interessante, que é o Museu Água, para a FENASAN, que já nós vamos falar sobre isso, eu gostaria de saber como é que está essas questões também, estão sendo tratadas essas questões dos rios em São Paulo, pela própria FENASAN. Olavo, o que nós temos de congresso, de falas de pessoas, enfim, já que é um problema decorrente que vem aí por anos se estendendo e a gente não vê também uma política, enfim, que seja melhor adequada. Existe esse trabalho dentro da FENASAN também, Olavo e Viviane? Bom, a FENASAN, ela se mira nos 4 marcos do saneamento, né? Que é a água, né? O esgoto, os resíduos sólidos e a drenagem urbana. Tá? Esses 4 marcos que norteiam o saneamento, né? Então, ela tenta trabalhar num ponto de vista mais genérico, né? Não a gente procura aprofundar um pouco mais na parte de água e esgoto, porque é o nosso métier, é o nosso dia a dia, tá? Mas também a gente tem desenvolvido a parte de resíduos sólidos, né? E drenagem urbana, que elas diretamente influenciam na qualidade dos nossos rios, né? Existe um problema muito sério nos centros urbanos, que é a poluição passiva, né? Que é a poluição que os veículos, os carros que transitam ao lado dos córregos, dos rios, com o movimento, com a queima de combustível, o desgaste de borracha, de fluido de freios, tudo isso, quando chove, carrega para os rios.
tá? Essa poluição passiva é muito difícil de ser tratada, né? O Rio Pinheiros é um exemplo, é um bom exemplo de tratamento, porque nós somos até a fonte, o início dessa carga poluidora, né? Canalizando os córregos, tratando esses córregos em loco, antes que eles desaguem no Rio Pinheiros. É um bom exemplo para ser utilizado, né, em todos os rios da região metropolitana. Tá? O Tietê é um eterno desafio, né? Nos maiores centros urbanos, as cidades estão na foz dos rios, né? O Rio Tietê está na nascente de uma grande cidade, de uma grande região metropolitana. Então é muito complexo, né? É pouca água para muita poluição, né? Não tem como diluir essa água de um processo natural, né? Então, sempre novas tecnologias são utilizadas, tenta-se sempre fazer a melhor parte possível, mas é um caso quase inédito nas grandes cidades. Ter uma grande cidade, uma região metropolitana como São Paulo, próxima da nascente de um grande rio, tá? Isso não ocorre em parte nenhuma do mundo. Então, o que se fizer aqui em São Paulo vai servir como case para qualquer outra cidade que tenha esse mesmo problema. E isso constantemente aparece em novas tecnologias, novos exemplos, né, para serem adotados nesse caso muito específico, Rose. Esse caso é muito amplo. Uma hora nós vamos voltar mais especificamente nele, mas é que nós estamos falando sobre as águas e não tem como a gente não tratar de coisas que sejam tão vistas, né, pela população. Mas, falando de poluição, vamos falar especificamente sobre a poluição e os resíduos, então, que são produzidos na própria feira. E aí a Cidinha é que tem um trabalho muito importante, já há alguns anos, na FENASAN, com a Ecoeventos, né? No qual nós já tivemos, durante, acho que os 30 anos, agora 34 anos, mais 30 anos de feira, nós já tivemos acho que foram 20 toneladas de lixo que foram recolhidos. É isso, Maria Aparecida? Você poderia falar um pouco desse trabalho que é feito nesse microespaço, mas como o lixo é tratado? Na verdade, como ele ou os resíduos, eles são dispensados e como são tratados por vocês? Então, Rose, nós estamos, enquanto Associação dos Engenheiros, dentro da FENASAN Encontro Técnico, nós temos sim esse projeto Ecoeventos, né, que está já na sua 13ª edição, e nós já conseguimos fazer a coleta a retirada e destinação correta do resíduo de cerca de 20 toneladas durante esse período. Nesses 2 últimos anos, nós tivemos o Expo Center Norte por conta de decretos e legislação, essa questão foi alterada. Então, quem está fazendo todo o manejo, a gestão dos resíduos, ficou a responsabilidade do Expo Center Norte. Nós, esse ano, com a Waste, estamos fazendo, a parceria com o Waste, nós estamos fazendo a questão da conscientização, que é a parte mais importante de todo o projeto, né? Não só para os visitantes, congressistas e convidados da AESABESP e Waste, mas também o público que se interessa, que tem interesse no segmento saneamento e meio ambiente, que nos visita, que nos honra com a sua participação. Então, nós estamos trabalhando na questão de conscientização desse público e, inclusive, os expositores, os quais recebem, em função das suas atividades desenvolvidas durante o evento e também nos últimos 12 meses, são reconhecidos com prêmio, os prêmios voltados a práticas ISD e ODS,
a questão de melhor stand de inovação tecnológica, a gente também trabalha. Na questão do encontro técnico, nós temos o Prêmio Jovem Profissional, que fomenta os jovens já em fase de conclusão de curso, ou ainda que querem fazer MBA, enfim, extensão universitária, carreira universitária. A gente também premia os 3 melhores trabalhos, que também são voltados ao segmento saneamento e meio ambiente. Muitos deles, temas têm voltado à questão da drenagem, da questão de resíduos, então a gente também trabalha nesse segmento. Neste ano, nós temos uma inovação na questão da premiação, que são os melhores trabalhos técnicos. Então, os 3 melhores trabalhos técnicos dessa edição serão também premiados. E a Superintendência Mais. Esse conjunto de reconhecimento, tanto no meio acadêmico como no mercado de trabalho, eles somam a questão do resíduo. Então, assim, não só o resíduo, mas o trato, como é que você cuida dessa questão. Porque a gente, como o Olavo bem falou, tem uma poluição difusa que o combate é muito importante para que possa ser a água servir para o seu devido uso e não ser trazida, carregada com tanto resíduo também. Então, nós, embora a gente tenha essa questão nos anos anteriores de mensurar a quantidade de resíduos que são recolhidos dentro da feira, este ano nós estaremos trabalhando, a partir deste ano, até em função da política do próprio parceiro aí do Center Norte, nós fizemos algumas reuniões e chegamos à conclusão de que vamos trabalhar nesse segmento, a questão do planejamento e conscientização. Na verdade, esse trabalho, ele dá uma fala muito mais ampla, porque você entra na questão de ESG e dos ODS, mas nós não temos esse tempo. Mas, de qualquer forma, é uma coisa inovadora, e eu gostaria de perguntar para você o que você viu até esse momento em relação às questões de ESG e ODS, trabalhado pelos próprios expositores, que lhe chamou a atenção. Nós tivemos, foi muito interessante essa questão, que o ano passado foi a primeira edição de práticas de ESG e ODS, foi muito bem aceita pelos expositores, e eles têm muito interesse em serem reconhecidos com essas práticas, porque é uma forma deles também fomentarem o mercado. Então, e serem um diferencial no mercado, e buscar dinheiro a menor custo, que a gente chama de dinheiro verde, não é? Então, esse reconhecimento para eles é de grande valia. Estar a Sabesp na vanguarda de práticas de prêmios de sustentabilidade nos honra muito, porque traz para as empresas o entendimento de como é que você pode começar, é um bebê ainda em fase de construção de conceitos e integração entre você conscientizar as empresas, expositores do mercado, se preparar para essa mudança da forma com que você vende o seu produto ou suas soluções tecnológicas. E a gente, assim, para destacar algumas práticas que a gente identificou, nós temos desde a questão de uma empresa que manter o funcionário tem uma filha com uma doença rara, um câncer raro, onde a empresa se entendeu, se conscientizou e deixou com que esse profissional ficasse cuidando da filha e ele sendo remunerado por isso. Então, a gente achou bastante interessante essa questão da empresa se preocupar com o bem-estar do funcionário, do colaborador, favorecendo que ele acompanhe todo o tratamento da sua filha. Nós temos assim questões voltadas à questão da inclusão, de PCD, de tecnologias ou desenvolvimento de fomento de toda a cadeia de suprimentos, né? A gente tem também essa preocupação nas cláusulas contratuais, onde você trabalha desde o início, como é que você vai
planejar e desenvolver o seu produto. Então, as cláusulas contratuais são extremamente importantes no desenvolvimento dessas práticas voltadas a ESG. E também temos alguns outros exemplos de práticas de ESG, na questão social. Este ano nós estaremos trazendo a questão da pobreza menstrual, onde nós estamos fazendo uma parceria com a Piralise e a Associação dos Engenheiros da Sabesp, onde nós vamos estar identificamos através dessas parcerias que existem ainda jovens e pessoas que não vão para a escola porque não têm condições de comprar absorventes. Então, para a gente foi uma questão que nos surpreendeu muito depois de um relatório que a gente leu da Trata Brasil. A gente identificou que, por muito pouco trabalho que a gente tem a fazer, mas contando com a doação através do projeto do ar da população, dos visitantes, de toda a sociedade, a gente pode dar melhor condição para os jovens, para os adolescentes, para que eles não se inibam e percam dias de aula em função do seu período de menstrual. Então, nós temos assim uma diversidade enorme de atividades que a gente vem desenvolvendo, tanto no segmento da governança, como na parte social, como na parte ambiental também. Então, antes era a questão da sustentabilidade, as pessoas olhavam a questão dos resíduos, as questões de como é que você trabalhava a cadeia de suprimentos, mas agora a potencialização das empresas voltada à questão social nos diversos segmentos, não é? Não é só a questão de você dar a cesta básica, mas a questão de você cuidar daquilo que realmente salta aos olhos, as porcentagens, os rankings de onde você precisa investir, onde você precisa desenvolver ou fomentar as atividades sociais também são importantes. E a questão do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, como já foi colocado aqui pelos colegas, Olavo e a Viviana, na questão de água, esgoto, saneamento e drenagem urbana, também ela é considerada e as empresas trabalham nesse segmento, oferecendo bombas com soluções mais econômicas, mais eficazes, né, com consumo menor de energia, enfim, são vários os exemplos que a gente pode citar. Esse assunto é amplo e o nosso tempo está esgotando, e eu preciso ainda perguntar para a Viviana sobre a questão do museu, do Museu da Água, que também será um outro programa, mas eu quero saber como é que ele está sendo trabalhado dentro da FENASAM. Esse projeto surgiu, foi lançado, um projeto cultural, foi lançado na FENASAM em 2019. A associação sempre trabalhou aí com foco no desenvolvimento sustentável, e essa questão de levar assim, são discussões que transcendem o nível técnico, né? A gente precisa envolver toda a sociedade, sensibilizar e depois fazer com que as pessoas reflitam sobre os temas e as políticas públicas, as priorizações de governo venham daí. Então, reunimos aí uma série de pessoas, voluntários, para trabalhar num pré-conceito. Depois fizemos um concurso de arquitetura, premiamos aí em 2020 os melhores projetos. Em 2021, chegamos a conseguir incentivo fiscal do governo federal. E esse ano nós vamos fazer uma exposição do Museu Água na FENASAM. No ano passado já tivemos também, Rose, um estande especificamente do museu. Chama muita atenção o Museu Água, que já nasce em rede, associado aí aos diversos museus e museus que existem no Brasil e fora do Brasil. E quero convidar aqui você e todos os seus ouvintes para participar da FENASAM, e no dia 3, 4 e 5 de outubro, no Expo Center Norte, visitando o estande da ESABESP, terá lá a exposição do Museu Água, onde a gente vai ter alguma novidade para contar já de exposição.
Bom, então nós estamos nos nossos minutos finais. Eu volto para o Olavo, que eu gostaria que você falasse ainda mais um pouquinho sobre esse fechamento da feira, as datas da feira, e o que o público pode esperar em relação a essa questão da FENASAM, um trabalho tão importante hoje, visto essas questões ambientais ou frente às questões ambientais. Olavo. A feira esse ano, ela vai ser uma feira bem diferente, porque ela reúne duas feiras. Nós estamos com mais de 30 mil metros quadrados, né, nos pavilhões verde e branco do Expo Center Norte, porque nós estamos, como já havia comentado, em parceria com uma feira de resíduos, a Waste Expo, né? Isso vai ser um marco, porque, embora, além de nós estarmos completando 36 anos de existência, a Associação dos Engenheiros, nós também temos como a nossa parceira principal a Sabesp, que também está completando 50 anos de vida, né? Então, esta feira ela vai ser cheia de comemorações, vamos dizer assim. Então, o público que estiver presente, né, dos dias 3, 4 e 5 de outubro, né, vão ter a oportunidade, né, de, além de tomar ciência de tudo que já foi dito aqui hoje, né, também participar dessas comemorações, né, que esperamos serem bastante concorridas, né? Uma coisa que não foi comentado aqui foi o campeonato de operadores, que sempre reúne um público muito grande. É bem interessante esse campeonato, onde as pessoas têm a oportunidade de ver os serviços de saneamento que são feitos no campo, onde equipes concorrem uma equipe com a outra, tá? É bastante interessante, o público gosta muito de ver essa parte do campeonato de operadores também, né? Então, esperamos, né, os mais de 22 mil visitantes, que é a média que nós recebemos ano a ano, né? Esperamos esse ano bater esse recorde também, né? Apesar do nosso tempo já ter esgotado, eu preciso fazer duas perguntas, e com certeza nós vamos voltar a ela numa próxima oportunidade, e isso vai ser em breve. Uma, quando você fala dessa parceria com a feira, você poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes ter ciência da importância dessa parceria? Tá, esta outra empresa, né, a detentora da feira Waste Expo, é uma empresa nacional, tá? É uma empresa nacional, mas é a maior feira de resíduos sólidos que nós temos no Brasil atualmente. Então, nós estamos procurando fazer uma grande feira, né, que envolva todos os vértices do saneamento, né, água, esgoto. Com a Waste Expo, a gente explora o segmento resíduos sólidos, tá? E futuramente, quem sabe, também acharemos um parceiro para trabalhar a parte de drenagem urbana, assim completando os 4 pilares do saneamento. Mas são feiras nacionais, mas de grande importância no nosso cenário atual. A outra pergunta, e muito mais polêmica, e volto a dizer que nós não temos mais tempo para tratar do assunto, mas vamos voltar a ele. E você falou dos 50 anos da Sabesp, eu gostaria de saber como é que está sendo até tratado na própria feira a questão da privatização da Sabesp. É, é um tema, como você disse, bastante polêmico, né? A gente tem que sempre estar aberto para ouvir os dois lados. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens, e sempre tomando por princípio básico o bem-estar da população. O que é melhor para a população? Como falei para você, São Paulo é uma ilha, o estado de São Paulo é uma ilha. O saneamento de São Paulo, ele é bem operado, tá? Mas não é uma uniformidade em todo o Brasil.
tá? Então, existem casos e casos para cada tipo de situação, tá? São Paulo está indo para esse lado, né? O governo do Estado de São Paulo, desse lado da privatização, né? Que hoje já existe uma participação muito grande da iniciativa privada dentro da empresa. Tá? As parcerias públicos-privadas é um exemplo disso. Tá? A gente sempre briga por um modelo misto, né? Mas em todos os casos tem suas vantagens e suas desvantagens. Bom, esse assunto realmente é polêmico, até porque, como você mesmo diz, tem as vantagens, desvantagens, tem as questões das perdas, tem a questão da própria população, que ora precisa ser vista, né? E como ela será afetada, e principalmente as mais vulneráveis em relação a uma privatização da Sabesp. Eu acho que tudo isso é discutido, e também vocês vão ter algum painel, alguma coisa que vai estar falando sobre isso, sobre essa privatização ou não? Especificamente não, Rosê. De forma geral, sim, porque é um assunto que está na pauta do dia, tá? Mas especificamente um painel que fale a favor ou contra, não. Os painéis que vão ocorrer, com certeza vão comentar esse assunto, cada um vai dar o seu ponto de vista, e a gente tem que ouvir os dois lados da questão. Tá? Eu acho que isso é importante divulgar para a população em si o que pode ser feito nesse segmento. Com certeza, até porque uma feira, o primordial da feira é o diálogo, né? É trazer uma comunicação de visual, a fala, enfim, mas uma comunicação. E quando a gente fala de um assunto tão amplo como esse, e que vai afetar tantas pessoas como esse, que é a privatização da Sabesp, evidentemente que a comunicação sobre o fato tem que vir à tona e tem que estar na pauta do dia. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Olavo, ação local gera ecos no global. Portanto, Olavo, quais são os seus ecos na FENASAN 2023? Servir a população da melhor forma possível, com informação de qualidade, tá? E sendo bem claro nas nossas explicações. Sendo assim, nós vamos nos despedindo com os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos. Fonte para beber, fonte para guardar a dor, fonte de viver, água de brindar a vida. Água para beber, água para lavar a dor, água para se ver, fonte de encantar a vida. Trecho do poema Fonte da Vida. Sendo assim, agradecemos aos nossos convidados representantes da FENASAN 2023, Cidinha, Viviana e Olavo, a nossa equipe técnica e a você que esteve conosco até agora, lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá!